Bom, pessoal, dando continuidade então, entendemos que os colaterais, na falta dos descendentes, na falta dos ascendentes, quando o decujus não era casado nem convivia em união estável, eles serão chamados a suceder. Entendemos também que haverá o mesmo critério de verificação quanto ao grau de parentesco, ou seja, grau mais próximo vai excluir o grau mais remoto. Então, mesmo diante de uma eventual concorrência, né, sucessória entre colaterais, né, de diferentes graus, nós vamos verificar que o legislador se atentou a essa possibilidade e mesmo quando haver identidade de grau, ele vai utilizar alguns critérios importantes para verificar quem terá direito a suceder. Tranquilo? Bom, onde nós conseguimos verificar a questão dos colaterais? Num primeiro momento, nós vamos observar o 1829, inciso 4, tá? Que dispõe justamente, na ordem da vocação hereditária, o momento em que os colaterais serão chamados. E nós já vimos que eles serão os últimos a serem chamados, somente diante da inexistência dos herdeiros necessários. Outro ponto também que deve ser observado é o artigo 1839, que diz o seguinte: que se não houver descendentes e nem ascendentes, é o cônjuge ou companheiro quem herdará toda a herança. Ou seja, somente serão chamados os colaterais quando o decujus não era casado e nem convivia em união estável. Terceiro ponto, não serão todos os colaterais chamados, apenas aqueles colaterais classificados até o 4º grau, beleza? O que significa isso? Você terá que observar quem são as pessoas dispostas como parentes colaterais e terá que identificar o grau de parentesco, sendo que esse direito sucessório só caberá até o 4º grau, ok? Então, como nós vamos observar essa situação? Regra geral, 1840, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Tendo-se em vista essa circunstância, nós temos que fazer um quadro e imaginarmos os graus de parentesco entre os colaterais. Vimos que os irmãos são parentes em 2º grau, os tios e os sobrinhos são parentes em 3º grau, os tios-avós e os primos parentes em 4º grau. Então, é a nossa limitação. Diante de um caso hipotético, vocês já podem firmar, né, essa visão na mente de vocês, fixar esse conteúdo. Então, primeiro, quem são os colaterais? Irmãos, tios, sobrinhos, tio-avós, primos, beleza? Qual é o grau de parentesco desse pessoal? Irmãos, 2º grau. Tios e sobrinhos, 3º grau. Primos e tio-avós, 4º grau. É esse o universo que nós vamos trabalhar na sucessão entre colaterais, ok? Na concorrência, perdão, entre colaterais. Só que temos ainda algumas observações que deverão ser feitas. Eu posso ter uma situação em que o decujus tenha falecido, deixando irmãos unilaterais e bilaterais. Você não lembra o que é isso? Então, quando falamos em irmãos unilaterais, são aqueles oriundos, né, cuja a irmandade decorre apenas de um dos pais. Sabe aquele jargão popular, né, aquele o ditado que a gente utiliza, né, ou seja, irmão por parte de pai, irmão por parte de mãe, ou seja, são as hipóteses em que os irmãos não são filhos dos mesmos pais ou não são oriundos do mesmo núcleo familiar. Vamos imaginar uma situação bem simples. Maria teve um relacionamento com João e teve um filho, Pedro. Maria se divorciou de João, logo depois iniciou um relacionamento com Antônio, com quem tem mais um filho, que seria o Antônio Júnior. Logo, Pedro e Antônio Júnior são irmãos, confere? Mas são irmãos unilaterais, porque a origem, né, da irmandade se dá tão somente em relação à sua mãe, beleza? E os irmãos ou colaterais, quando falamos em irmãos bilaterais, qual é a hipótese? São aqueles cuja irmandade é oriunda de ambos os pais, ou seja, João e Maria, casados, têm 2 filhos, Pedro e Antônio. Logo, Pedro e Antônio, sendo filhos de João e Maria, são irmãos
bilaterais ou germanos, também a doutrina pode utilizar como critério, tá? Existe diferença entre irmãos bilaterais e irmãos unilaterais? Presta bem atenção no que eu vou falar. Lá na concorrência entre os descendentes, quando, né, estes indivíduos estiverem concorrendo na qualidade de descendentes, não pode haver qualquer diferença entre filhos comuns de um relacionamento ou filhos oriundos de outro relacionamento. Mas se na hipótese estes sujeitos estiverem concorrendo não como descendentes, mas como colaterais do decujus, vai haver uma diferença quanto à participação nessa concorrência sucessória, certo? Então, o artigo 1841 determina que, em havendo, né, irmãos bilaterais concorrendo com irmãos unilaterais, presta atenção, os irmãos unilaterais herdarão metade do que couber aos bilaterais. Entenderam? Os irmãos unilaterais herdam metade do que couber aos bilaterais. Professor, eu não entendi como que vai ser isso daí. Calma, é simples. Então, o que você vai fazer? Vamos contextualizar. Digamos que João e Maria tiveram um relacionamento, Maria tem um filho oriundo de um relacionamento anterior, né? Inicia o relacionamento com João, com quem tem um outro filho, certo? Pedro, e mais um outro filho, Antônio. Então, no total, ela tem 3 filhos. Um filho oriundo de um relacionamento anterior e 2 filhos comuns com João, que seriam Pedro e Antônio, beleza? Pedro e Antônio, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são irmãos bilaterais. No entanto, esse filho que a Maria já tinha, fruto de um relacionamento anterior, em relação a Pedro e Antônio, é um irmão unilateral. Por quê? Ele é irmão apenas por parte de mãe. Beleza? Bom, passaram-se os anos, os pais, né, a Maria faleceu, o João faleceu, a pessoa, né, que era pai desse outro filho também já falecida, não existem mais ascendentes. Vamos imaginar que sobraram os 3 irmãos, tá? Y, que é filho da Maria lá do relacionamento anterior, Pedro e Antônio, ok? Diante da inexistência de descendentes, vamos imaginar que nenhum deles teve filho, nenhum deles é casado, nenhum deles convive em união estável e também não tem mais os seus ascendentes. Vamos imaginar que Pedro falece, beleza? Quem sobrou? Sobrou Antônio, irmão bilateral de Pedro, e esse X, que é irmão unilateral, só por parte de mãe. O que é que o artigo 1841 está me dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que diante dessa hipótese, sendo chamados a concorrer à herança do irmão falecido, o irmão bilateral, ou seja, Pedro, vai ter direito a 2 vezes mais que o irmão unilateral X. Por isso que a lei fala que o irmão unilateral herdará metade do que couber ao bilateral. Para a gente contextualizar isso numa fórmula matemática, calma, não apavora ainda não, tá? O que nós vamos observar aqui? Diante dessa hipótese, eu posso colocar que o irmão unilateral é x e o irmão bilateral é 2x. Posso fazer isso? Não entendeu por que eu fiz isso? Presta atenção. A lei não diz que o irmão unilateral tem direito a metade do que couber ao irmão bilateral? Então, se você for fazer a divisão da herança por cabeça, concorda comigo que vai dar errado? Vai dar errado, porque a lei está te dizendo que o irmão unilateral tem que herdar metade do que couber para o bilateral. Então, para você não ter que trabalhar com fração, existe uma formulazinha mais simples. Coloca que o irmão unilateral é x, porque x é metade de 2x. Concorda comigo? É simples. Então, você vai colocar que Antônio, que era o irmão bilateral, é 2x. O irmão X, né, que é unilateral, ambos vão concorrer à sucessão do irmão Pedro, sendo que X é unilateral e Antônio é bilateral. Então, você vai utilizar de uma formulazinha em que você vai colocar, ao invés dos nomes, né,
Você vai colocar quanto ao irmão bilateral, 2x, e ao irmão unilateral, x. Então, você vai pegar 2x mais x igual ao montante de herança. Vamos supor que esse irmão deixou aí como herança 90 mil, beleza? Então, você vai pegar 2x, que corresponde ao irmão bilateral, mais x, que corresponde ao irmão unilateral, igual a 90 mil. Vamos lá? Quanto vai dar? 3x. Você tem que descobrir quem é o x. Então, x igual a 90 mil dividido por 3. Vai dar o quê? 30 mil. Aí você volta a fazer a análise aquela. O irmão bilateral tem 2x. Logo, a herança que caberá ao irmão bilateral será 60 mil. E ao irmão unilateral, que é x, caberá o total de 30 mil. Vamos fazer a prova dos 9? 30 mil mais 60 mil dá os 90 mil de herança, ok? Vocês irão receber no slide como que isso se dá, como que a gente vai, então, utilizar dessa fórmula para entendermos a disposição. Mas é simples, pega o unilateral e coloca como x e o bilateral como 2x. Você só vai aplicar essa regrinha se estiverem concorrendo irmão unilateral e bilateral no mesmo processo sucessório. Se todos os irmãos forem unilaterais, vamos imaginar que é um filho de cada pai. Todos os irmãos são unilaterais. Eu preciso aplicar essa regra? Não. Todos os irmãos são bilaterais. Eu preciso aplicar essa regra? Não. A divisão vai ser por cabeça. Você só vai aplicar essa regra quando estivermos diante da hipótese em que estiver concorrendo na mesma herança irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. Compreendido?